protocolado, já está sobre a mesa, um requerimento de urgência para nós votarmos o projeto de resolução número 53, que trata do voto aberto. Se possível, ou quando possível, peço a Vossa Excelência para submeter ao plenário. O requerimento de Vossa Excelência será pautado para a próxima semana, na próxima sessão deliberativa da terça-feira. Eu me comprometo a Vossa Excelência de colocar para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto de decreto número 169. Não havendo quem queira discutir, submetemos à votação. Os senadores e as senadoras que concordam permaneçam como se encontram. A matéria vai aprovado. A matéria vai à promulgação. Requerimento, senador Girão. Requerimento, item 7 da pauta. Autoria do requerimento, senador Eduardo Girão. Requerimento número 9. Solicitando o desarquivamento da proposta de emenda constitucional número 29, de 2015. A referida proposta altera a Constituição Federal para acrescentar no artigo 5º a explicitação inequívoca da inviolabilidade do direito à vida, desde a concepção. Coloco em votação o requerimento. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como... Senador Paulo Rocha, com a palavra. Só para registrar a presença contrária da bancada do PT, presidente. Líder Humberto Costa. Haverá discussão sobre esse pedido de desarquivamento? É possível haver? A pretensão da mesa, depois da reunião dos líderes, era colocar em votação o desarquivamento desse projeto. Pois bem, eu queria então manifestar a minha posição. O senador Paulo Rocha já colocou oficialmente a posição da nossa bancada, mas eu queria aqui pessoalmente também me colocar. O Brasil tem hoje uma legislação que trata do tema do aborto, que tem duas preocupações básicas. A primeira é o entendimento de que é um assunto de saúde pública mais do que de qualquer outra coisa. Segundo, que nós seguimos, como muitos países, a preocupação de estipular situações em que o aborto, inclusive, é legal. É o caso do estupro. Nenhuma mulher pode ser obrigada a carregar a criar o fruto de uma relação baseada na violência, baseada no desrespeito à pessoa humana. A nossa legislação prevê que o aborto decorrente do estupro, ele tem amparo legal. A outra situação é em que a vida da própria mãe está em risco, o que é também uma situação especialíssima e, portanto, a legislação brasileira já consagra isso há muito tempo. E a terceira hipótese, que são aqueles casos onde se identifica claramente um processo de anencefalia naquele feto que está se desenvolvendo e que, portanto, será inviável. Ou seja, nós agora abrirmos um debate sobre a possibilidade de proibição do aborto até nessas situações seria, no meu ponto de vista, um retrocesso muito grande. Que não haja discussão sobre ampliação das situações em que o aborto seria legal, até admito que seja uma discussão a se fazer. Porém, voltar no tempo, retroceder e tomar uma decisão em que haja a possibilidade da proibição definitiva do aborto, eu acho que esse projeto não atende ao que a sociedade pensa. E o seu arquivamento pelo Congresso Nacional na legislatura passada me pareceu uma questão razoável. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem de inscrição, senador Major Olímpio, em seguida, senador Carlos Viana e Marcos Rogério. Senhor presidente, fica mais do que claro, sendo aqui uma casa de leis, e eu vejo na manifestação da proposta do senador Girão que essa casa se debruce sobre a discussão
da vida a partir da concepção. Logicamente, na medida em que vai se discutir o projeto, vai aperfeiçoá-lo, né, e consagrando as excepcionalidades, ou até solidificando as excepcionalidades que a legislação brasileira permite para interrupção da gravidez. Então eu vejo e peço aos senhores pares uma manifestação de aprovação à propositura colocada pelo senador Girão e que vá ser debatido nas comissões para se trazer para o plenário para uma deliberação maior. Então o PSL se coloca favorável à propositura. Senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu quero me posicionar na linha do que propõe o eminente senador Girão, porque trata-se de um expediente formal para o desarquivamento de uma proposta que já tramitava no âmbito desse Senado da República, assim como matéria da mesma natureza e inclusive com um texto muito semelhante, também tramita na Câmara dos Deputados. Se houver necessidade de aperfeiçoamento do texto a ser inserido na Carta Constitucional, isso se dará no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, não há nenhum prejuízo em trazermos à tramitação novamente essa proposta de emenda à Constituição e mesmo na Comissão de Constituição e Justiça, eu penso que é possível um debate em que se sustente o texto na sua forma expressa e as exceções sendo tratadas, como hoje acontece, pela via ordinária. Código Penal é que trata dessa matéria. Não há nenhum impedimento em que as exceções sejam tratadas no âmbito da matéria penal, porque o que a Constituição está aqui a assegurar é o direito à inviolabilidade da vida desde a concepção. O texto constitucional já fala dessa garantia, já é uma garantia fundamental, apenas se acrescenta desde a concepção. As exceções são tratadas em matéria ordinária. Acho que é possível continuar sendo tratado assim, mas se tivermos que avançar, se tivermos que evoluir para dar maior clareza ao texto constitucional, isso deve acontecer no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Não há nenhum prejuízo em que aprovemos hoje o requerimento para o desarquivamento dessa matéria. É o encaminhamento que faço, senhor presidente. Senador Carlos Viana, em seguida, senador Eduardo Braga. Boa tarde a todos, senhores senadores, senhoras senadoras. Presidente, Vossa Excelência, solicito a leitura também do requerimento, já protocolado na Secretaria-Geral da Mesa, de uma instalação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito aqui no Senado, para a investigação das barragens do acidente Brumadinho. É um pedido que fazemos em nome de todos os mineiros. Ontem, o senador Otto e eu conversamos bastante. Havia uma proposta inicial de uma CPMI em conjunto com a Câmara dos Deputados, a qual respeitamos, mas entendemos que uma CPI do Senado e uma CPI também na Câmara Federal dará uma resposta mais ágil para a população brasileira e, inclusive, na mudança da legislação. Faça esse requerimento a Vossa Excelência, que inclua, por favor, a leitura do pedido de instalação da CPI no Senado. Muito obrigado. Senador Carlos Viana, para esclarecer ao plenário, eu iria fazer a leitura no dia de ontem deste requerimento, mas havia uma consulta da Câmara dos Deputados e uma proposição no sentido de fazer uma comissão mista parlamentar de inquérito. Eu consultei Vossa Excelência, Vossa Excelência me disse que o interesse de Vossa Excelência era fazer a CPI do Senado da República e eu já determinei desde ontem que fosse incluído na pauta a leitura deste requerimento. Muito obrigado.